Fala, galerinha, vamos fazer o fechamento de mercado agora, comentar sobre como fechou o índice, como fechou alguns ativos ali, e o que que eu tô de olho para a semana que vem e os próximos movimentos que eu tô de olho para a semana que vem. Porém, se a gente não tiver nenhuma guerra, nenhuma tensão geopolítica, se a gente não tiver nenhuma notícia que possa estar impactando o movimento do mercado da semana que vem, a gente pode sim estar analisando uma semana que vem um pouco mais tranquila. O que que seria isso? Um movimento mais de repique, mais de alta. A gente começa pelo Ibov aqui, pelo índice futuro, melhor dizendo. O índice futuro ele consegue sustentar acima da retração de 38%, tá? Da pernada. E enquanto ele permanecer acima da região de 173,030, né? Ele vai vir buscar essa região aqui, ó, de suporte perdido, que foi o quê? A região onde armou o retângulo, que é uma figura gráfica de continuação. Então a gente tem esse movimento aqui do retângulo, né? Aí a gente tem o segundo movimento do retângulo, que foi esse movimento aqui, que buscou essa região. Agora a gente pode ter o quê? O retorno para o suporte perdido na região de 179,395, possivelmente ficando acima dessa região. A gente vê busca lá dos 50% da retração de 50% na região de 182, 815, ali 810, melhor dizendo. A gente tem o volume caindo um pouco, né, baseado sobre o volume de quinta-feira, mas a gente vê o OBV ali querendo romper essa região aqui. Então a gente vê um fluxo começando a entrar um pouco melhor de compra. O IFR também está numa zona, né, que pode estar buscando uma região de sobrecompra ainda. Então ele está, ó, se a gente analisar aqui, o IFR ainda está querendo, ó, romper, ó, uma região importante, ó, que foi essa região aqui, ó, ó, cadê? Essa região aqui, ó, né? Então, ó, analisando esse cenário, ó, a gente tem um espaço ainda, ó, a gente tem a região de compra forte, ó, tem espaço para subir até a região de 70 ou 80 ali do FR, que automaticamente bate com o repique que a gente está analisando, tá bom? No gráfico semanal, a gente consegue enxergar o quê? O mercado seguia com alvo na média de 200, né? A gente vê que o volume também ele vem caindo. Aí agora, qual que é o cenário que a gente pode estar analisando? A gente vê essa semana o mercado recuperando, que ele deixa um pavio muito importante, fechando acima do fechamento da semana passada, porém com volume abaixo, tá? Mediante disso, o ABV também quer romper uma região, segue o fluxo de compra, o IFR na mínima, no semanal. Então a gente pode estar vendo aqui o cenário fazer esse movimento aqui, ó, de vir buscar aqui, ó, a retração de 50 que a gente havia falado. Depois o mercado ele faz esse movimento aqui, talvez para ou buscar a média de 200 ou para continuar a subir e renovar, tá bom? Então, mediante disso, a gente fica de olho para a semana que vem. Já anotem os pontos aí, que é a região, tá, de 179, aí deixa eu carregar aqui, 179,200, que é essa região de suporte perdido, depois 182,810. Então, essas são as duas regiões, tá? Primeira região, região de 179,202, depois região de 182,810, tá? Puxando para o dólar, a gente já formalizar, tirar aqui, a gente vê o dólar, eu estava dando uma analisada no dólar mensal que possivelmente aqui, ó, se a gente analisar o dólar num cenário macro, né, que seria cenário macro? Um cenário de um gráfico mais maior, mais robusto, ó, a gente tem aqui uma zona importantíssima, que perdida acelera mais queda, tá? Aí, ó, se a gente tivesse aqui a perda dessa mini LTA, essa mini LTA gigante do mês, a gente teria o dólar, se ele perdesse esse suporte aqui, isso a gente está falando mensal, a gente já vai para o tempo gráfico maior, menor, tá? Se ele perder esse suporte aqui, ó, dos 5,088, né? Ó, 5,088, isso mesmo, 5,088.
a gente vê o dólar buscar os 5,54. Os, perdão, os 4,50, os 4,54, que é esse suporte aqui, ó, lá de 2018, tá? Analisando o gráfico mensal, o que a gente tem aqui, ó? O mês começando com pavio, 2 meses de repique e provavelmente a 9 se aproximando e fazendo um movimento de queda. Isso no mensal. Mas vamos dar uma analisada no diário. O diário, primeiramente, a gente tem o dólar sem força para romper essa região aqui, tá? Que é uma região que era um gap que ficou aberto, tá bom? Se a gente analisar, ele está muito esticado para uma venda, ele vem respeitando aqui. Então, o cenário que a gente pode analisar, enquanto ele segue ainda com o alvo na média de 200, tá? Só que, enquanto ele não romper essa região, a 200 vai se aproximando. Então, ele pode fazer esse movimento aqui novamente. Pá, 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 pá. Ele tem que romper essa região. Se ele não romper essa região, o alvo do dólar, novamente, é a região do 5,14, depois 5,88, que é o suporte aqui que a gente está analisando, tá? Então, o dólar, para mim aqui, no diário, ele segue bem indeciso. Ele tem que romper a região do 5,25 para vir buscar a região do 5,32, média de 200, mas se ele ficar ó, peneirando aqui, ó, andando em linha lateral, o que que ele vai fazer? Ele vai buscar novamente o 5,14 e a 200 vai se aproximar. E automaticamente, lá no gráfico mensal que a gente estava analisando, é exatamente onde a 9 se aproxima, aqui, ó, e arma uma venda, tá? Gráfico semanal, galerinha, para a gente ver como é que fechou a semana. A gente pode estar vendo um PC de venda aqui, que é o quê? Quando toca na média de 21. Olha aqui como é que. Olha como ele não consegue romper a média de 21 e o volume de compra vem caindo, sinalizando exaustão. A gente vê o IFR que ainda está numa região ainda é, que pode subir para uma sobrecompra, mas também não está numa região de sobrevenda, que sinaliza que vai fazer um repique de compra, porque ele se encontra aqui, ó, no meio a meio, tá? Ele já saiu da região de sobrevenda, que era essa região aqui, ó, de 4,90, acima de R$ 5, tá? Então o dólar para mim segue neutro, mas sem viés altista, como a gente está analisando de repique aqui para o índice, tá bom? Puxando aqui para a Embraer, um ativo que eu gosto muito, já vou puxar aqui, já que é o segundo depois do dólar, segue muito bonito. Eu quero já começar por um gráfico maior, que provavelmente ele está fazendo aqui, ó, a onda 2, né? Ele finaliza a onda 2 das ondas de Elliott. As ondas de Elliott, a gente tem o quê? A primeira onda, a gente tem a segunda onda, sendo que a segunda onda, ele tem que fazer o quê? Ele tem que corrigir 38 a 61%, a 61% da pernada um. E o que que a gente tem aqui, ó? Pernada um, ele retorna, olha aqui, ó, 38% a 61. Então ele poderia vir aqui nos 46 Embraer. O que não pode, em hipótese alguma, é a onda 2 de correção ultrapassar o início da onda um. Tá bom? Então, mediante disso, a gente começa a analisar o início da onda 3. A onda 3 ela equivale a 161 da onda um. Então, se a gente analisar aqui o 161 da onda um, gente, a gente está falando de Embraer na faixa de R$ 160. É só ter calma. O mercado não vai vir subir em linha reta. O mercado ele vai fazer esse movimento. Ele vem para cá novamente. Depois ele vem para cá, que é a região que ele tentou ser rompida. Depois ele faz esse movimento aqui, ó, para romper a máxima de 105. Aí é festa. Aí começa a festa. Depois ele retorna para cá. Depois ele vem para cá. E daí vai. Cenário segue muito atrativo para a Embraer, tá? Depois que eu passei essa análise lá no Média das Opções, né? Começou a sair as notícias. Embraer tá bonito para compra. O fundamento, muita carteira de jato. Começar a aumentar. Esse balanço vai vir melhor. Enfim, o gráfico já diz isso. Gráfico diário a gente vê o quê? Armando setup ao life, setup vida toda que eu gosto muito de usar, que é o cruzamento da média de 200 com a média 9 aqui, Madruguem. Uma coisa que eu não irrelevante para mim, mas é muito relevante, é esse volume que ele está neutro. Porém,
Quando a gente tem o rompimento, a tentativa do rompimento dessa região aqui, ó, olha aqui, ó, tá vendo, ó, que estava dificilmente sido rompida, ó, e conseguiu fechar acima dela, que era a região de 84,64, fechou 84,99. A gente tem exatamente o recuo do volume e o volume expandido no rompimento. Então a gente pode ver, talvez semana que vem, já segunda, já o movimento de alta. Se a gente traçar um Fibo aqui, ó, mediante o rompimento dessa LTB, que é uma LTB bem relevante, e confirma com o quê? Com gap de quebra. O gap de quebra é um gap que ele sinaliza a reversão do movimento vigente que está vindo, que é um movimento de baixa. Então a gente tem aqui uma LTB desde o topo de 105, a gente tem um fundo de 68, a gente tem um gap de quebra onde quebra o movimento vigente e inicia um novo movimento, tá? E a gente tem aqui então o Fibo. No Fibo, a gente tem já o mercado, o Embraer, vindo negociar perto da retração de 50%. Ele já ficou acima dos 38. O que que significa? Tendência tá boa. Rompe a LTB, segue com alvo para buscar a região de 61,8. Tá bom? Beleza? Então, Embraer, para mim, é alta. Para mim, Embraer, ela ainda segue com alvo na região de 86,38, 90 e 79. Essas são as regiões, para mim, de Embraer, tá? Ela pode fazer uma correção, não importa, mas enquanto ela permanecer acima de 81 e 97, o alvo segue 90 e 79, 90 e 80. Tá bom? Tô até numa call para ela aqui, tá em outra carteira. Se eu não me engano, é o giro louco, o padrão aqui. Isso mesmo. Ó, fechou aí com 20% de alta. Top, top, top. Passando aqui, eu quero comentar uma sobre Caixa Seguridade, tá, gente? Entrou um volume muito, entrou umas distorções de opções muito fortes. Eu fui dar uma olhada nela no mensal. Por que mensal? A gente está no dia 4. Então a gente tem que ver como é que fechou junho, né? A gente não pode só olhar gráfico diário, semanal. A gente tem que ver como é que tá o mês e tá se desenvolvendo. O mensal segue renovando a máxima histórica. Então, dentro desse cenário, é difícil a gente projetar. A gente pode projetar dentro desse movimento aqui, ó. Próximo alvo dela segue 21,56, 25,66, tá? Tá bom? Essa é a retração que a gente tem. A gente vê o volume legal, a gente vê o IFR, é porque tá no mensal, né? O IFR na máxima. Vamos dar uma olhada no gráfico diário. O gráfico diário segue bem bonito, ó. A gente vê só que o IFR na máxima, então a gente pode começar a ver uma correção aqui de Caixa de Seguridade. Caixa de Seguridade, ela tem um espaço muito curto aqui, ó, para buscar a retração de 61, que é muito forte. Ó, é mais uma subidinha aí de 5%. Então o mercado ele pode fazer essa exaustão fazendo uma subida, tá? O IOBV segue na máxima da máxima da máxima, renovando todas as máximas possíveis, e o IFR também segue na máxima, tá? O IFR tende a fazer uma correção, o mercado tende a fazer uma correção. Se a gente vê uma correção, talvez do índice, ou qualquer coisa do tipo, uma correção saudável em Caixa de Seguridade é apenas uma correção de 4% até a região de 19,80, R$ 20, tá? 19,80 ali é um melhor cenário, tá bom? Caixa de Seguridade, estou gostando dela. Vamos falar aqui de BBAS, galerinha. BBAS Zica, vamos? Então, BBAS, primeiramente, ela fez ali, né? O quê? Vamos pensar aqui. Ah, destrinchar esse movimento todo aqui, tirar o fio, tirar tudo. A gente tem aqui, primeiramente, né? Esse cenário aqui. Eu gosto de analisar cenário. Isso aqui é um cenário que é uma ilha, né? Formou uma ilha. Depois do gap, a gente teve esse movimento aqui, ó, que não fechou ainda, porque o gap tá lá em cima, tá? Então a gente tem uma ilha. Dentro dessa ilha, a gente tem que analisar o que? As retrações. Primeiramente, que a gente tem é o quê? O mercado, ele perdendo essa LTA. Se ele perde a LTA, fico de cima para baixo. Quais são? O que que a gente entende aqui?
Sempre quando a gente tiver uma retração longa do 0 para os 38, dos 100 para os 61, a gente sempre pode marcar meio a meio, 50-50, que é sempre onde rola as retrações. E olha aqui, ó, não é à toa. O back, aqui fez um fundo menor, mas foi basicamente nessa região. Aqui é a mesma coisa. Ó, independente se BBAS vai subir, vai cair ou não, o movimento dela de repique é buscar novamente os 21,55. Retração de 61,8. Ou, se não tiver tanta força para subir, tá vendo esse suporte aqui, ó? Peraí. Aqui, ó. Tá vendo esse suporte aqui, ó? Pode vir buscar esse suporte e agora vira resistência, é um gap aberto, tá? Mas o cenário dela, se a gente analisar aqui sem média, sem muita poluição ali de gráfico, ó, o cenário segue aqui renovando uma LTA, tá? A gente vê aqui também, ó, talvez uma cuia não, uma bandeira de baixa, pode ser aqui? Pode ser uma bandeira de baixa. Mas para isso ainda tem que tocar aqui essa região, ó, para formalizar essa bandeira. Então, BBAS, para mim, cenário no gráfico de baixa, mas a gente pode ver um repique semana que vem, ó, de talvez uns 3 ou 4%. Se romper a bandeira e desconfigurar a bandeira, sobe 7%. Se não, repique é de 3 a 5% ainda. Tá bom? Só para vocês ficarem atentos. Tá bom? Isso no gráfico diário. Se a gente analisar no gráfico semanal, eu gosto muito, que semana acabou, então eu gosto muito de analisar no gráfico semanal. Olha o gráfico semanal aqui, ó. É baixa, né, Madureira? É baixa aí, ó. Ó, vamos lá. Olha o gráfico semanal aqui, sem fio, sem nada. Vamos lá. Ó. Ele faz uma semana de alta, não consegue romper essa região aqui, ó. A 9 arma uma venda, acabou. Cenários de retornar, ó, para essa região. Só que é o seguinte, se aqui armar uma venda e não buscar ali, o certo é fazer um repique de 4%. Subir mais 4% BBS para formar a bandeira de baixa. Formando a bandeira de baixa, ela não se mantém mais na região de 19. Ela retorna para os 17. Então, BBS, a gente já fica atento que repique de 5%, depois pega uma put para retorno. Tá bom? Quem vai gostar disso aí é o Rafa. O Rafa vai gostar disso daí. Então, vamos lá. BB Seguridade. BB Seguridade tem um ponto muito importante que eu quero que vocês se fiquem atentos, que é o quê? A gente vê que BB Seguridade, mas basicamente ele tem o quê aqui, ó? Gráfico subindo, tá, ó? Gráfico subindo aqui, OBV caindo aqui, ó. Ó, vamos lá. Ó, ó. Gráfico subindo aqui, ó. Ó. Gráfico subindo. Pera aí. Gráfico subindo. Ó. OBV caindo. Num cenário aqui, ó. Cadê, ó? Aí. Cenário abaixo. OBV sobe. OBV está exausto. Divergência no OBV. O que que significa isso? O gráfico sai de 36 para a máxima de. Calma aí. Para a máxima de 39, R$ 40. Mas o OBV cai. O OBV ele vai sinalizar o quê? Volume de compra ou volume de venda. Ele sempre vai apontar para cima, sinalizando uma compra, apontando para baixo, sinalizando uma venda. Porque ele vai somar os Gs positivos e vai subtrair os Gs negativos. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem um gráfico forçando uma alta, mais o OBV caindo aqui. Aí a gente tem o rompimento aqui, só que olha que legal, olha o IFR aqui. O IFR segue na máxima, fazendo fundos, ó, desconfigurados. Qual que é o alvo de BBSE? Alvo de BBSE é região de 36 e 39. BBSE
tem um movimento de queda aí de aproximadamente uns 6%. 6 a 7%. Tá bom? Ó, desconfigurando aqui, ó, divergência, divergência, ó, topos, só que, ó, menores, só que olha onde está o topo, ó, nessa região aqui, ó, de suporte perdido, ó. Olha o que aconteceu aqui, ó. Olha aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Caiu aqui, caiu, pô, ó. Topo maior, topo menor, fundo, fundo, tá? Então, BB Seguridade tem divergência no FR, divergência no ABV e segue com fluxo na região dos 36 e 39, tá? Puxando aqui, puxar a YouTube 4, com toda uma call para ela também. Ela arma um setup a vida toda, ela deixa um pavio de compra sinalizando continuação. A gente tem aqui um candle que sinaliza uma pausa, mais um candle de continuação, tá? Então, o que que a gente tem aqui? Setup vida toda armada, o mercado vindo buscar a região de 43,81. A gente vê o OBV aqui. Eu gosto muito de usar o OBV em quê? Em regiões, tá? O OBV só apontando para cima não sinaliza muito para mim. O que que eu vejo aqui, ó? Cenário do diário. O IFR, ele já segue na região subcomprada. Mas ele tem uma região aqui, ó, que ainda dá para subir. Ainda tem mais um mini espaço aqui, que é um repiquezinho. O que que a gente tem aqui, ó? YouTube, mesma coisa. Ó, BV na máxima aqui, ó, querendo romper, ó. Qual o cenário que ela pode vir buscar aqui também, ó? Essa região aqui, ó, tá? Então, para mim, YouTube tem um movimento de alta ainda de uns 3%, podendo chegar ali a 4%. O que que eu vejo? O mercado ele está sinalizando um repique ainda. Vamos ficar atento essa semana de repique, porque se o mercado não confirmar um rompimento dessas regiões de repique que a gente está fazendo, o mercado vai devolver tudo. Então, Itaú ainda repique. Ainda é região que vai subir uns 3%, podendo 7%. Então, qual que é o alvo de Itaú para mim? 43,81. Depois região de 44,70. Tá bom? Depois a gente puxa para Vale. A Vale no gráfico mensal não gosto, né? A gente vê o volume baixo aqui, a gente vê o IFR na máxima também, fazendo quase o mesmo movimento ali que a gente viu em BB Seguridade, ó, tirar o fio aqui, ó. Ó. Tupo maior, tupo maior, tupo menor, tupo menor, tupo menor, tupo menor, tupo menor. Qual que é o alvo de Vale? Seria agora a região de 68,36. Tá? Isso no gráfico mensal. Vamos diminuindo o gráfico. Gráfico semanal, Madruguem. Madruguem também, ó, aqui, ó. Abaixo da 9, abaixo da 21, perdendo esse suporte aqui, ó. Busca essa região, que é a região, ó, do topo histórico que era negociado lá atrás, depois que rompeu essa LTB, fez esse triângulo assimétrico aqui, ó. Triângulo assimétrico? É, pode se dizer como um triângulo assimétrico, né, Madurinho? Não, a gente não vê como um triângulo assimétrico, pode ser um triângulo. É, um triângulo assimétrico, né? Um pouco feio, mas. Ó, próximo alvo ela é lá no cento e pouco, ó. Lá no 109, 110. Mas para isso, correção agora, então, na região de 68,94. Então, para mim, pode segurar o índice aí, talvez Vale cair, tem uns 13% para cair a Vale ainda, tá? Não vejo movimento ideal para compra em Vale, tá bom? VEG, galerinha. Ah, só fazer uma coisa aqui. Vale a gente olhou no mensal. Vamos ver se tem um repique no diário. A gente olhou no mensal e no semanal. Aqui, ó. Setup vida toda de venda também, ó. 200 por baixo, cruzando com a 9. O que pode acontecer é um repiquezinho, caso o mercado fique animado, de uns de 1% ali, ó. Buscar essa região aqui, ó, desses gaps abertos aqui, ó. Ó, região de 70, de 80 e 16. Não vejo cenário para Vale de alta, tá? Pode fazer um repique de 1,5% só para puxar liquidez e oportunidade para pegar put, talvez nesse repique. Tá bom? Vamos falar de VEG aqui também. VEG no mensal, para mim, não gosto ainda, tá? Ela possivelmente pode estar fazendo um topo duplo aqui, né? O certo é terminar o M aqui embaixo, ó, 34, não sei se vai. Tá bom? No mensal, a gente vê. Mas, VEG, ela segue travada, ela ainda está ali numa
construção de quê? Ou romper os 48 e 84, aí romperia já essa região aqui fortíssima, tá? Região de 51 e 60. Então, se a gente tiver o rompimento dos 48 e 88, vai buscar a região de 51 e 43 rompendo. Se a gente traçar um fibra aqui, ó, até no mensal, ó, olha onde ela está sendo negociada, ó. Tem nem o que dizer, ó. Ali, ó. Rompendo 47,85 vai voltar para 56,61, tá? VEG. Então, VEG, ela tá no momento de indefinição, mas eu fico de olho nela. Por isso que eu queria montar uma trava de alta nela. Por quê? Olha aqui, ó. Você tá a vida toda, ela consegue se sustentar com unhas e dentes depois desse pavio aqui, ó. Ó, pavio, ó, compra, setup vida toda. Tá bom? Olha aqui, ó, setup vida toda. Então, a gente pode ver um repique de VEG essa semana de um movimento de umas 3%, 4%, tá bom? Só reverte o movimento para novos cenários de alta em VEG se romper a região de 47,85, tá bom? Vamos lá. Vamos falar de Petro, depois a gente vai falar do BV para fechar, tá? Petrolina segura num suporte muito importante, tá? Muito importante, tá? E quer novamente buscar essa região aqui, tá bom? Ó, essa região aqui. Se a gente vê um alívio do Brent, que eu não acredito que ele está numa região muito importante de perder o suporte lá do início, de precificação no início da guerra, mas a gente vê aqui o IFR na mínima e o ABV tá tentando romper. Então, Petro, repiquezinho, ó, de uns 2,5, podendo a 3, tá? O que que acontece? Reversão de Petro só acima da 200. Independente de suporte e resistência, a gente não olha mais isso aqui, a gente olha preço justo. Preço justo está na 200. Petro só teria compra para eu dormir comprado, vou ter um sono tranquilo, só acima da 200. Abaixo da 200 vai ficar peneirando aqui para perder esse suporte e vir buscar essa região aqui dos R$ 35, tá bom? Então, fico atentos aí essa região, usar puxar a BPAC aqui rapidinho, a BPAC no semanal, muito bonita também, tá? Mostra a sinalização aqui de um movimento de retorno e de repique. Então a gente vê o mercado ainda sinalizando repique para a maioria das ações, tá? Ó, BPAC acima de 38,2, 54,98, alvo 58,95. Beleza, galerinha? Então é isso, para a gente fechar, vou só falar do Ibov, porque o índice estava sinalizando repique, mas o Ibov está muito esquisito. Tá, ó. O Ibov ainda segue para a movimentação de repique aí de uns 2%, vai buscar 200, tá? Mesmo movimento de Petro. Para mim, a gente vê aqui, ó, o IFR ainda podendo subir mais para o Ibov e o OBV bem abaixo. Então a gente pode estar vendo um repique sim para a semana que vem. E semana que vem é a semana que antecede o vencimento de opções, que é na semana do dia 17. Tá? Semana que vem, semana do dia 11, a outra semana, vencimento de opções. Então, semana que vem, agora que vai entrar, vai ser decisiva. A gente pode ter uma semana tranquila, que eu falo, sem muita oscilação de movimento e coerente. A gente pode ver um movimento de repique direcional para alta, mas movimento acelerado, volatilidade, tá bom? Então, esse é o fechamento para a gente, para a semana que vem, tá bom? Fechamento para a semana do início, né, do dia 6 até o dia 10, tá? E um beijo para todos, um bom final de semana, um bom sábado para todos e a gente se encontra segunda-feira lá na live. Tamo junto e grande abraço, galerinha.